né? Agora tem menos. E aí a gente começou com o podcast, eram outros estudantes, elas estavam muito animadas e estamos aí até hoje, estamos indo pro segundo ano inteiro. A gente começou com um iPhone muito mais fraco que aquele ali, muito. O iPhone de botão ainda, fazendo live no Instagram e vamos conseguindo coisinhas ali, coisinhas aqui, com o apoio de bastante gente. E estamos aqui. Bom, e aí hoje, o que a gente quer falar hoje, né? O tema hoje é voz feminina na política. Então, como eu disse, não ia fugir muito daquilo de você, que você é. E aí a gente quer começar com você se apresentando. Então, quem é a Gleice Jane? Bom, essa é uma pergunta que às vezes é fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? Porque, bom, eu sou Gleice Jane, sou filha da escola pública, eu estudei também numa escola estadual em Dourados, sou de Dourados, estudei na UEMS, fiz curso de letras na UEMS e lá eu também participei muito do movimento estudantil, eu sempre participei da política já desde que eu entrei na universidade. E depois me formei professora, assumi um concurso em 2006 e logo o fato da gente estar sempre na luta, o sindicato me chamou, né, para compor uma direção do sindicato. Fui sindicalista e sou sindicalista ainda, porque isso é uma coisa que a gente né? E consequência de todo esse processo, hoje sou deputada, né? Mas, além disso também, tenho família, sou tia de uma adolescente de 17 anos e de um menininho de 3 anos, está fazendo 3 anos essa semana. Então, eu sou tia da Júlia, tia do Murilo, sou esposa do Adilson, filha da Cleide e do Osvaldo, tenho 2 irmãs e sou uma pessoa que gosto muito da minha família também. Tenho um contato muito forte com a minha família. Ah, que legal, né? É bom ter esse contato com a família, né? Muito bom. Sim, e uma família de mulheres, né? Assim, com exceção do meu pai e do meu sobrinho agora, tudo mulheres. São 2 irmãs, tem uma enteada também, então a gente tem muitas mulheres nesse processo, muitas primas, tias. Então eu venho desse contexto de muitas mulheres ocupando esses espaços. Primeiro espaço de poder em casa e depois a gente vem para o espaço da política. Que legal, que legal. Você quer começar aqui? Próxima pergunta. Como foi sua infância, juventude e experiência como professora influenciar na sua decisão de entrar para a política? Eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância muito pobre. Eu morava em Dourados. A gente, como acho que a maioria de muita gente, como a maioria da população, a gente tinha uma casa, morava com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Mas uma infância pobre, mas uma infância feliz, porque eu sentia que eu tinha amor da minha família, que eu tinha boas relações com os vizinhos, né? Na minha época de infância, a gente tinha as crianças muito na rua, né? Então a gente era parte das crianças da rua, que estava ali sempre brincando com a vizinhança. Então eu acho que eu tive uma infância muito, muito legal, muito gostosa, cheia de sonho. Me lembro que aos 4 anos, eu sempre falo que a minha maior frustração da minha vida, eu tinha 4 anos, foi a primeira frustração minha, porque eu queria voar. Olha. E aí... Olha o Red Bull fazendo essas coisas com as crianças. E aí eu subi num monte de tijolo que tinha assim, peguei 2 pedaços de papelão e eu pulei. E aí quando eu pulei, não deu. Aí, eu caí. Não foi igual ao desenho. E aí, não foi igual ao desenho. E aí eu me lembro até hoje, porque eu tinha 4 anos, mas isso pra mim ficou muito forte. Que a minha mãe chegou perto e falou, mas o que aconteceu? Você se machucou, né? Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente. Eu falei, não, mãe, mas eu não consegui voar. E naturalmente que ela começou a rir, né? E foi a primeira frustração, assim, mas sempre tive uma infância muito gostosa, assim, de fazer as coisas que eu achava que eu podia fazer, de sonhar. Minha mãe sempre foi uma incentivadora de, vai lá, tenta, né? Depois você quebra a cara, mas você tenta. Então, acho que foi muito gostoso. A minha adolescência também foi uma adolescência também muito saudável, eu vejo isso. Eu estudava numa escola
Eu estudei desde o primeiro ano até o terceiro ano na mesma escola. Então eu Em tenho qual colégio você estudou lá? Capilé. Ah, Na no escola Capilé, no Jardim Água Boa, Aham. ali. Então eu tinha muitos amigos que estiveram na escola desde o começo comigo até o final. Então eu tinha muita relação, muitos amigos, a gente estava sempre junto, fazendo festa, organizando festa, né? O meu segundo ano foi um ano que a gente organizou muito evento, né? Fiz muita festa. E depois venho para a universidade. Mas antes de ir para a universidade, né, teve um processo que é quando você termina o terceiro ano e você fica, e agora? Ah, é o que eu falo para minhas crianças, cara. E Aqui. agora? O que eu vou fazer da vida, né? Porque enquanto você está dentro da escola, a gente ainda está seguro, você tem um processo ali. Não, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que terminar até o terceiro ano. E depois que termina o terceiro ano, e aquela agonia, o que vem depois, né? E eu queria ser artista. Né? E na minha cidade não tinha nada, não tinha um curso de teatro, não tinha nada. E eu resolvi, primeiro eu prestei vestibular para artes cênicas no Paraná, mas eu nunca tinha feito um curso de artes cênicas, então naturalmente que eu não passei no vestibular. E depois em 2019, aí já com 19 anos, já tinha terminado o terceiro ano, eu fui para São Paulo, para Guarulhos, fui morar com as minhas tias e eu fazia teatro junto com as minhas primas, né? Tive essa experiência de morar fora, de experimentar algo diferente, para depois voltar. E quando eu voltei, aí eu decidi, bom, agora eu vou para a universidade, não vai dar para ter vida de artista, aqui não vou viver disso, vai ser muito difícil. E naquela época era muito mais difícil, né? E eu tô falando de 2000, ano 2000, né? Não é tanto tempo assim ainda, mas a gente era muito mais difícil você viver da arte, né? E aí eu resolvi voltar e eu falei, bom, agora eu vou ser professora, porque ser professora também posso fazer arte, tinha Aí que pode. literatura, aí que pode, né? Eu fiz o curso de letras, que tinha letras em inglês, e a gente dava também literatura, que também não deixa de estar fora do ambiente da arte. E é isso, acho que é um pouco disso até a graduação, né? Até a graduação. Ah, é legal, né? Eu conheço o Capilé lá. Uhum. Eu fiz estágio lá, né? Colégio bem gostosinho, bem humilde, né? Sim, um colégio bem humilde. Eu gostoso. fiz estágio lá, fiz estágio no Menodora. Agora o Menodora tá Toda lindo, reformada, né? Tá reformado, mas ele é bem doido, né? Tá quase fechou. Fechou um Sim. monte de sala. Uhum. E aí, ainda bem que teve essa reforma, deu uma respirada no colégio. Dourados tem uns colégios muito bons lá. E falar um pouquinho sobre essa parte do ser professora, tá? Então, você falou, né? Você é professora de arte e letras, né? Sou professora, no meu concurso, sou professora de inglês. Você é professora de inglês, né? Ah, é verdade. Você é concursada lá Sim. em Dourados? Sou concursada. Ah, Em 3 escolas. Reis Veloso, Abigail Borralho e Presidente legal. Vargas. Ah, do Vargas também? Vargas também. Pô, o diretor do Vargas é meu amigão, cara. Gosto tanto dele, o Fernando. Ele é ótimo. Bom, sobre você ser professora e o sindicato, tá? Como que foi no início? Porque assim, hoje a gente olha para os professores e olha para o sindicato, os professores estão cada vez mais distantes do sindicato. Uhum. E eu também falo por mim, eu também estou bem distante do sindicato. Uhum. Quando eu me formei, eu falei, não, eu era da Uni, né? Uhum. Fui do representante de turma, essas coisas ali no FGD. Mas quando eu vim pra escola, a gente distanciou de tudo. Uhum. E eu senti pelo menos na cidade que eu vim, o sindicato muito distante de muitos professores e meio blindado. Aí aquilo não gostei muito. Aí eu vim pra cá, já é uma outra cara, né? Uhum. Que o sindicato quem tá à frente do sindicato, principalmente municipal aqui, é a professora Silmara, e eu gosto muito dela. Mas a gente tem esses impasses, né? Uhum. Cada vez que passa, a gente vê menos pessoas no sindicato. Como é que foi pra você, no começo, você falar assim, não, beleza, virei professora e amanhã eu vou entrar no sindicato? Como é que foi? Bom, antes de virar professora, no processo da educação, eu fui líder estudantil, né, na universidade. Eu fui presidente do DCE, da UEMS,
Fui a primeira mulher a ocupar o espaço do DCE, que era um espaço importante também de representação estudantil. E esse foi um espaço de muito aprendizado, porque quando a gente é estudante, a gente sonha que vai mudar o mundo, a gente acha que vai mudar o mundo e a gente faz coisas maravilhosas, porque realmente a gente pode fazer tudo isso. Depois desse processo, e foi um processo de muito aprendizado, eu venho para a educação, eu me formo, e o próprio pessoal do sindicato já me conhecia, já sabia da minha história, né? Sim. Porque eu já tinha movimentações na cidade, e nesse processo que eu estava no sindicato, a gente organizou várias passeatas na cidade, a gente tinha contato com os sindicatos, então eu estava no movimento estudantil, mas eu tinha muita conexão com os movimentos da cidade. Né, os movimentos tanto da educação, com o sindicato dos bancários, com o movimento social, movimento indígena, movimento do MST. Então, sempre estava muito conectada com todos os movimentos. Quando eu venho para a escola, que eu passo no concurso, até tenho a Elisa, que é uma professora que na época estava no sindicato, ela olhou na lista e falou, vamos ver quem passou, né? E aí ela já olhou e falou assim, aqui tem uma pessoa com potencial, né, de sindicato. E eles sempre me chamaram, participava das assembleias, participavam de tudo, mas nos processos eleitorais eu não queria participar. Porque eu queria estudar, eu queria fazer um mestrado, eu sabia que se eu fosse para o sindicato eu não iria conseguir participar disso. Então eu resisti no primeiro momento e também porque eu queria, assim, ser uma pessoa discreta. O movimento estudantil foi muito intenso. Né? E quando eu venho para a escola, eu falo, não, eu quero ser uma pessoa discreta, eu quero ser uma pessoa que só vem aqui, trabalho, vou para casa. Eu tentei fazer isso durante algum tempo, mas não durou muitos meses. Quando eu cheguei na escola, já tinha um grêmio de estudantil se organizando e me chamaram para ajudar e já não deu muito certo esse processo. E aí o pessoal do sindicato me chamou no processo eleitoral. O primeiro processo eu não quis participar, não fui nem nas reuniões, porque eu sabia que se eu fosse ia ser difícil de já não entrar na direção. Mas no segundo momento, aí eu senti que o sindicato precisava mesmo, e aí eu tinha que dar a minha contribuição. Porque eu me sinto também numa responsabilidade, assim, eu fui formada. Eu tive uma formação no processo da universidade, então eu tenho que dar essa retribuição também, né, para a luta, para a educação. E aí eu aceitei o desafio, falei, ok, vamos. E num primeiro momento o pessoal queria, não, a Gleice tem que ser a presidente. Eu falei, calma, gente, eu vou chegando agora, né? Então recua. Vai jogando assim no fogo, né? Me jogando já no fogo assim. E tentando sair do fogo, eu consegui ser a vice-presidente do sindicato, né? Na primeira gestão e logo na segunda eu assumi realmente a presidência. E aí num processo daí de desmame que eu queria voltar para a escola, eu queria saber o que estava acontecendo na escola, eu voltei de novo a ser a vice-presidente. Então foram 3 mandatos, que eu fui vice-presidente, depois presidente e voltei de novo para vice, né? E aí no processo de voltar eu poderia ter continuado, mas eu queria voltar para a escola. Foi um desejo de entender o que estava acontecendo na escola, porque foi um momento muito difícil da educação. Então, o processo de ir para o quando que você voltou? Eu voltei em 2018. Ah, em 2018. Porque o que aconteceu naquele período? Você voltou bem na pandemia, né? Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Mesmo. Eu voltei em 2018 porque a gente, em 2016, 2017, a gente teve um golpe de Estado no país e a educação foi muito atacada. Né? E a gente ainda sofre muito isso ainda, né? Muita acusação sobre a escola, muito tentativa de responsabilizar os professores sobre o que eles estão fazendo, uma tentativa de vigiar os professores a todo momento no seu trabalho. E eu comecei a receber no sindicato os professores reclamando, a gente está muito difícil, não estamos conseguindo trabalhar direito, a gente está sofrendo. E eu não entendia o que estava acontecendo, porque a gente vive numa democracia, né? E aí eu quis voltar para a escola para entender o que era esse processo, né? E foi um processo muito grande de ataque à educação, um ataque sistemático e proposital à educação, que a gente ainda sofre essas consequências ainda hoje. Eu vejo os professores às vezes têm medo de dar aula sobre determinados temas, porque são vigiados a todo momento. Coisas que quando eu estudei, a gente não tinha isso. Então, por exemplo, falar sobre sexualidade, a gente falava isso com muita tranquilidade, a gente falava sobre as doenças DSTs, a gente falava sobre o uso de camisinha. Isso que eu ia falar. É muito doido. Mas na escola, eu lembro muito, fora essas paradas da sexualidade, mas campanha do flúor. Sim. A gente usava o bico de pato, você lembra disso? Sim. Meu Deus do céu, aquele negócio é bem complexo pra mim. Porque ele dá uma ânsia de vômito.
Mas é importantíssimo, porque não era todo... Pelo menos há um bom tempo atrás, a molecada não era de escovar dente, não. Hoje em dia já é uma coisa já Sim. bem forte. Mas foi essas campanhas que fizeram isso. Sim. Então, era bem presente vários tipos de campanha na escola. E aí vinha um pessoal ensinar sobre sexualidade, falar sobre o uso da camisinha. Sim. Nossa, tinha várias coisas assim. E aí tava quase deixando de ser tabu, né? Sim. Agora voltou de novo. Não, e Agora voltou se de pode falar disso novo. no colégio. Exatamente, assim. Eu me lembro quando eu estava no 8º ano, isso é bastante tempo atrás. No 8º ano eu apresentei um projeto na Feira de Ciência em que o meu grupo falava sobre o uso da camisinha, sobre a importância do uso da camisinha, né? A gente trabalhava isso por quê? Porque tinha um índice muito grande de DST, de HIV naquele momento, era preciso combater e foi feito um trabalho importante. A camisinha era o método mais seguro. Ainda é, né? O método mais seguro de prevenção, né? E a gente, então, a gente conseguia falar sobre tudo isso. E depois desse processo, que começa em 2016, porque até 2016 a escola ainda tinha essa função, em função de trabalhar isso, a gente começa a sofrer ataques e hoje as professoras de biologia têm medo, às vezes, de dar aula sobre corpo humano. Né? As professoras têm falado isso para mim, eu tenho 2 escolas, as professoras têm falado isso. Só que a consequência disso a gente tem um alto índice de juventude com DST e com HIV. Exatamente. E também aumentou também o índice de gravidez, né? De gravidez. Indesejada. Uhum. Ontem a gente teve uma apresentação aqui que era... Bom, teve várias coisas, né? Várias pautas. Uma delas foi falando da gravidez na adolescência. E aqui a psicóloga levantou um dado que aqui em Nova Alvorada do Sul tem uma menina grávida de 10 anos de idade. Olha só. Cara, 10 anos de idade. É violência sexual, né? Porque uma criança de 10 anos... Entendeu? Olha a complexidade que é. Tinha-se antes, claro que tinha-se antes. Uhum. Mas a campanha foi interrompida no meio. Sim. Então a gente parou de ter essas conscientizações, né? Uhum. E, olha, quando parou, os filhos que estão agora, eles nem começaram a ver essas campanhas, né? Porque era mais voltado para o ensino médio e tal. Então, acabou. A geração que viu não tá mais no colégio. E aí ficou isso. A gente vê esses casos aí. Eu me lembro quando eu saí da escola, exatamente assim, a gente falava muito sobre isso, e eu falava, a gente tem que conversar isso nas séries iniciais, a gente tem que trazer isso, porque as meninas engravidam no 8º ano. É no 8º ano que elas param a escola, né? Então, é nessa faixa que a gente tem que conversar sobre esses assuntos, né? Então, a gente... são temas importantes que a gente tinha que estar discutindo na escola para prevenir, para garantir saúde, a garantia de que as meninas vão continuar permanecendo na escola, que não sejam... que não tenham que interromper a sua vida por isso, né? Agora, gravidez... Eu ainda costumo dizer que é vida, né? Agora, as doenças, elas são complicadas, né? Então, uma adolescente, né? Uma adolescente que é contaminado pelo vírus HIV é para o resto da vida. É para o resto da vida. Então, a gente tem uma vida interrompida também, de uma certa forma, né? Ainda que a gente tenha hoje formas de garantir a vida, né? Remédios para tomar, mas é para o resto da vida. Então, a gente precisa... São coisas que hoje me preocupa e que mudou muito. Então, em 2018, eu voltei para a escola porque eu queria entender o que estava acontecendo. Né? E fiquei chocada, fiquei assustada com o nível de opressão sobre as escolas, sobre a vida dos professores. Né? Antes a gente tinha muito mais tranquilidade para poder trabalhar, para poder dar aula, para poder ouvir os alunos. E é importante a gente ter essa autonomia, essa tranquilidade de conversar, porque é nessa tranquilidade que os alunos falam para a gente também as situações de violência que sofrem. Né? Um processo educacional muito vigiado, muito oprimido, ele impede essa tranquilidade dos processos da escuta dos alunos, né? Obviamente que a gente tem que ter regras, tem que ter normas, a gente tem que ter cuidado, mas isso se faz com formação, com orientação, né? E não com a opressão que as escolas sofreram e que sofrem ainda hoje. Então, hoje eu vou nas escolas, eu converso com as professoras, assim, muitas professoras de ciência... elas se recusam ou faz muito rápido o processo para não ter que sofrer, porque tem medo de um pai chegar na escola e questionar, por que você está mostrando uma genitália feminina ou masculina para o meu filho ou para minha filha? Né? Por que você está mostrando isso? Olha,
é o nosso corpo, né? Porque tanto tabu em cima disso, né? Então, é preciso mostrar isso pelo viés da ciência, pelo viés do cuidado, né? Isso é importante a gente saber. Mas a gente tem um controle muito grande sobre a escola e isso ainda é bastante preocupante. É bastante. Ó, a gente vai dar uma guinada, Uhum. né? Bora lá. Vamos falar um pouco desse caminho político seu. Como foi sua chegada à Assembleia Legislativa e quais são as principais pautas que você defende no mandato? A Assembleia Legislativa, ela é consequência de todas essas lutas, né? Então, eu venho do movimento estudantil, vou para o movimento sindical, sempre participei do movimento de mulheres, então sempre trabalhava muitas pautas que envolvia a luta das mulheres, enfrentamento à violência, a participação das mulheres na política. E em 2018, assim, 2016, quando eu vi, nós tivemos um golpe de Estado, e naquele dia eu vi como as pessoas votaram e a justificativa que elas deram. Então, e é um golpe porque não existia um crime de responsabilidade, mesmo assim o Congresso retirou a presidenta Dilma do seu espaço, e durante o processo de votação, os deputados votavam pela família deles, né? Quem lembra, assim, quem assistiu aquele dia foi hilário, né? Vocês é muito pequeno. Mas se vocês tiverem um dia maturidade para conseguir assistir a votação do impeachment da Dilma, não precisa nem ser fã dela ou não, se escreve não direito. precisa, assim, assiste só pra, assim, pegar um o balde de pipoca e ver o que os caras falavam. Exatamente. Nossa, assim, os absurdos que eles justificaram para votar. E todos eles foram lá dizer motivo pelo qual estavam fazendo, assim, foi um dia absurdo, assim. Então, naquele processo, naquele dia, inclusive, né, eu já tinha, várias vezes as pessoas me diziam que eu tinha que ser candidata, que eu tinha que ocupar espaço, mas eu não queria. Eu não queria porque eu queria continuar, eu estava no meu sindicato, na vida da educação, eu não tinha nenhuma pretensão política. Mas naquele dia, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, olha, a gente é capaz de fazer melhor que eles. Né? Nós podemos fazer melhor que isso. E foi naquele dia que eu entendi que eu tinha que ocupar esse espaço. Eu estava no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, né, assistindo junto, tinha muita gente junto assistindo, e aquilo me marcou demais. E foi um dia que eu tomei uma decisão. Eu falei, em 2018 eu serei candidata. Eu fui candidata a deputada federal, naquele momento, fiquei como segunda suplente. Em 2020, durante a pandemia, eu fui candidata a vereadora, fui a 5ª mais votada da cidade, mas o meu colega teve 10 votos mais que eu e ele entrou e eu não. Então a gente perdia uma eleição por 10 votos, mas foi um processo bem importante também de participar. E em 2022 eu fui candidata a deputada estadual. De novo fiquei como suplente, nenhuma dessas vezes eu fui eleita. Mas a gente teve uma situação, um deputado faleceu, né, teve a deputada Marildo Cruz, faleceu, eu era a primeira suplente, eu assumi. E foi um processo muito difícil também, porque no momento em que o deputado faleceu, eu estava me recuperando de uma síndrome de Guillain-Barré. Já ouviu falar nisso? Não, eu só fiquei sabendo quando eu fui pesquisar sobre isso. Que eu tava vendo, né, como é que você virou deputado e tal. E aí eu vi lá, você tem até uma fala falando que talvez não queria por causa da doença e tal. E aí que eu fui ver o que era essa... Foi um momento bem difícil. É importante as pessoas saberem também o que é isso, né? A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença que ataca as pessoas normalmente após ou uma Covid, ou uma dengue, ou algum processo viral, inflamatório viral. Eu não tive nenhum diagnóstico desse, então não sei o que eu tive. Eu tive febre apenas e uma diarreia de alguns dias e na sequência eu comecei a sentir dormência no meu corpo, começou pelos dentes, inclusive, que normalmente nem é pelos dentes, pode ser pelas mãos, e ataca toda a musculatura do corpo. Ela começa das mãos e dos pés, né? Ela vem de fora para dentro, e em 14 dias eu estava paraplégica, numa cama de hospital, sem movimento nenhum, e sem saber se eu ia... no dia seguinte, se eu ia para UTI, e se eu fosse para UTI, se eu ia ficar viva ou não. Esse foi o cenário que eu tive, se eu ia voltar ou não. Porque ela é uma doença grave, né, que se não for tratada imediatamente, em casos mais graves, ela pode atacar muito ou não, né, mas em casos mais graves, se não for atendido imediatamente, ela pode levar à morte. E eu
11 dias depois desse processo em que eu estava paraplégica, o deputado Amarildo Cruz faleceu. E eu estava num processo de recuperação ainda, tentando retomar e andar. Então eu tive que vencer todo esse processo. Eu não assumi imediatamente, demorei quase um mês para poder assumir, porque eu precisei ganhar força para ficar em pé, para poder conseguir até a Assembleia Legislativa para tomar posse. Então foi um processo bem, bem difícil. E tomando posse, assim, a minha posse também foi um dia muito interessante, porque até diante da situação, o deputado, que era uma pessoa muito querida, tinha falecido. Eu assumo numa situação de muita fragilidade de saúde, mas a gente também tomou posse dizendo, as nossas lutas tomam posse, né? Então eu fui, no dia em que eu tomei posse, a gente teve um momento, foi um evento político muito interessante, que tinha muita gente na Assembleia Legislativa, os movimentos sociais estavam lá, as mulheres, os movimentos sindicais, tinha muito representante, e isso marcou a nossa presença, né, a nossa chegada lá. Então, o meu mandato, ele é um mandato que segue tanto as minhas pautas, que são as lutas da educação, as lutas das mulheres, mas eu também tenho como responsabilidade carregar as lutas que também eram do deputado Amarildo, né, porque eu me sinto nessa obrigação de trazer um pouco das demandas dele. E ele trabalhava muito sobre o meio ambiente, sobre as pautas antirracista, né, um olhar para a comunidade, para a população. Então, muitas coisas a gente converge, mas algumas coisas a gente também foi mudando um pouco e carregando essas duas responsabilidades. Então, as pautas que eu trabalho, educação, sou professora, né, então a gente trabalha nisso muito grandemente, mas trabalho muito também sobre o enfrentamento às violências contra as mulheres. A gente tem um trabalho muito grande na pauta antirracista, mas eu gosto muito de ouvir a população. Então eu estou sempre, vou lá na aldeia indígena, saber o que os povos indígenas estão discutindo, qual é o sofrimento, o que está acontecendo, para a gente poder levar essas demandas. Então eu ouço muito a população para poder levar a demanda da população, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui na escola, eu vim ouvir os professores, porque tem uma pauta da educação que a gente está discutindo e eu preciso levar sempre o que é que o povo quer. Eu não me sinto nesse espaço como alguém do poder, mas eu me sinto nesse espaço como alguém que tem que levar a voz do povo para esse espaço. Então eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva. Que bom, né? Que bom, né? Tem que ter alguém por nós aqui, porque... Olha, tá difícil a situação dos professores aqui. Bom, você é professor, você sabe quais têm sido os desafios Meu Deus do céu. da educação, né? E não Nossa são poucos. Senhora, E não é não são pouco. poucos. A gente regrediu muito, né? A gente regrediu muito. E aí parece que tem que fazer de novo todo um trabalho de formiguinha e tal. Mas aí, Márcio, você fala uma coisa que é importante. A gente regrediu. Eu atrelo essa regressão a esse processo pós-golpe em que a escola é muito atacada e que tem um processo de vigilância muito grande sobre nós e que a gente também se sente muito acuado, com dificuldade de desenvolver o trabalho. Isso tudo não é à toa. Isso faz parte de um sistema que tem como objetivo precarizar a educação pública e o objetivo depois é terceirizar, né? E o que é a terceirização? É quando o governo também transfere a sua responsabilidade. Porque um processo de terceirização, ele constrói, um exemplo, o governo terceiriza um hospital. Ele paga para um hospital privado atender. Na medida que tem problemas, a população vai reclamar para o hospital ou vai reclamar para o governo? Mas o governo vai dizer a responsabilidade é do hospital. Então ele transfere a sua responsabilidade para um terceirizado. Então esse momento que a gente vive agora é um momento, e aí você fala também sobre a dificuldade de ir para o sindicato, isso também é proposital, porque cria um certo medo, um certo desânimo na gente para a gente não avançar. Mas é importante também a gente saber que tudo que a gente tem, qualquer direito que a gente tem na vida, seja professores, seja trabalhador, qualquer direito que a gente tem, o direito de ir e vir, o direito ao salário mínimo, o direito a férias, qualquer direito que a gente tem, ele é resultado de luta. Nada veio de graça. Nenhum direito que a gente tem é resultado. A gente conquistou ele sem ter feito uma luta, sem ter feito movimento, sem participar, ter uma reuniões, sem que tenha tido assembleias, que a gente tenha ido para a rua. Não existe esses direitos que não tenham sido resultado da nossa luta. E nesse momento a gente não está lutando. Na educação a gente não está lutando.
E a gente está vendo a terceirização chegar, a gente está vendo a precarização chegar. Eu estava no sindicato em 2019, quando a gente teve a situação da divisão entre os efetivos e os contratados. E naquele momento eu entendi. Eu falei, agora a gente vai ter dificuldade, porque dividiu a categoria. E essa é uma tática usada há muitos anos, é divide para dominar, né? E a gente assimilou o golpe, então eu acho que a gente precisa retomar esse processo, discutir e avançar. E a juventude é a mesma coisa, viu? Vocês ainda são jovens, estão aprendendo, vocês precisam saber que não há direito que não tenha sido resultado de luta. Se a gente quer avançar no direito, a gente tem que se organizar, a gente tem que lutar, a gente tem que participar do processo de construção. E quando a gente não luta... Não tem direito. Além de não ter direito, a gente perde direitos. A gente vive um processo de muitas perdas. Com os professores foi isso aí, né? Sim. Eu vou falar a gente porque eu sou professora hoje, mas eu não estava participando disso na época, mas existia, assim, falando de questão salarial mesmo. Uhum. Existia, assim, nivelamento. Você era professor concursado, eu sou professor contratado. Sim. Nós estamos aqui, todo mundo está dando Todo aula mundo igual. junto. Estamos pela escola, Uhum. estamos pelos alunos. E aí divide entre professor concursado e professor contratado. Aí o professor contratado perde-se várias bonificações do salário. E, rapaz, eu não sei quanto que vai conseguir recuperar. Porque cada vez menos tem menos pessoas que vão lutar por isso, né? Pelas questões salariais. E em tempos maiores, né? E agora a gente tem os terceirizados, E agora né? tem os terceirizados também. Terceirizados. Aí agora tem 3 tipos de professores. Uhum. Temos os professores concursados, contratados e os terceirizados. Uhum. E os 3 fazem a mesma função, que é educar, que é ensinar na sala de aula, trabalhando com os alunos. o bendito, a criancinha. Uhum. E só que eles recebem salários completamente diferentes. E o terceirizado mais precarizado mais ainda. precarizado ainda. Então aqui na Mais escola a baixo gente salário. tem professores terceirizados, né? À noite. Tem um curso... E trabalha de manhã como contratado e à noite trabalha como de manhã terceirizada. E isso que é Desenvolve doido. o mesmo trabalho. Não, à noite é uma turma só que tem o contratado, né? Essa professora, ela dá aula para o segundo ano que é terceirizado e para o outro segundo ano como contratado. Que é normal. E não é o mesmo salário. Exatamente. Isso que é muito doido. Não é só assim, é uma coisa diferente. Não. É o mesmo conteúdo, é basicamente os mesmos alunos, é a mesma turma, só que aqui ela é contratada e aqui ela é terceirizada. E aqui ela recebe muito menos. É isso aí. Mas esse é um processo de precarização e de precarização do atendimento também. Porque na medida em que a gente precariza a educação, a consequência disso é o resultado para os alunos. Os alunos também sofrem com isso, a sociedade sofre com isso, a qualidade da educação diminui. Quantas vezes já mudou de horário? Muitas vezes. Vocês acham que é porque a gente quer mudar de horário? Você acha que a direção quer mudar de horário? Não. Meu irmão, é porque Nossa, os professores estão saindo, a escola tá ficando vazia, porque os professores não querem dar aula, porque eles não estão aguentando mais. Não aguentam. Aí, pensa, aqui tem alguns concursados, eles escolhem, depois vem a gente, faz um processo seletivo e escolhe. Aí lota todo mundo fica com aula. Aí daqui a pouco começa a surgir problemas, começa a surgir embates, esse professor não consegue ter aulas suficientes para ele se manter. Aí ele tem que pegar 3, 4 colégios, e aí tem que ficar batendo esses horários. Todos os horários. Aí chega um certo momento, algum professor desiste, sai. Não aguentou, sai, volta, vem outro professor, muda tudo de novo. Então, a precarização da educação, ela tem... o objetivo é realmente bagunçar tudo. Ela não tem responsabilidade com o processo de qualidade. Ela tem um processo, ela quer realmente precarizar. É destruir, desmontar, né? E não ter nenhuma responsabilidade com a qualidade. E isso não é só na educação. Na saúde também. Né? Na saúde, em todos os setores. Na medida em que você terceiriza, e quando você terceiriza, você tem sempre um ente no meio, né? Que pode ser uma OS, que às vezes diz que não tem fins lucrativos, mas ela acaba terceirizando uma outra empresa que tem fins lucrativos, então você acaba assim, o terceirizado sempre tem no meio que gera lucro. Então veja na saúde. Como é que você terceiriza a sua responsabilidade, a responsabilidade do Estado para uma empresa, né? Essa empresa também vai ter... Alguém nesse processo tem lucro nesse processo. Então, ao invés de você ter um atendimento direto com a população, você acaba tendo um atendimento... alguém no meio lucrando com isso, né? Não, e outra... Aí você começa a perceber assim... Se vai deixar tudo privado, então para que serve o Estado? Sim. Para que serve a gente botar? Para que... Porque senão substitui todo mundo por
meias palavras escritas num papel e acabou. E não é isso. O Estado, ele tem um papel. Então, o Estado, ele tem que prover coisas que são sociais. Então, tipo, a educação é um ato social, a saúde. E aí ele vai tirando dele. Ele fala, não, isso aqui é do lado, é o outro lado. Pode vir pra lá. E a gente tem que tomar cuidado porque em alguns lugares, como essa lógica da terceirização, como no Chile, a gente não tem escola pública gratuita, né? A população também paga por esse processo, né? Uhum. Então a gente tem que... aqui no Brasil, a gente luta muito para garantir... A gente tem previdência pública, a gente tem escola pública, a gente tem o SUS. O SUS, com todos os problemas que tem, e a gente tem que lutar para melhorar e a gente continuar apresentando problemas, mas ele é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Ele é um sistema observado no mundo, porque ele atende todo mundo, independente da sua condição social. Se você for pobre, for rico, independente disso, você é atendido. E muita gente da classe média, mesmo que tem plano de saúde, se você tem um problema de saúde que precisa de um custo maior, é o SUS que paga. Quando tem uma doença, alguma coisa, às vezes cai no SUS. Então, a gente tem Então, um sistema... Insulina, cara. Insulina é uma coisa básica para quem tem diabetes sobreviver. Básico. Insulina nos Estados Unidos, você vai pagar lá $100 por frasquinho. Um frasquinho não dura não dura um mês. Ele dura uma semana, né, em alguns casos. Sim. E aí você imagina, isso se você conseguir nesse valor. Sim. Porque aí você tem que ter plano de saúde para conseguir esse valor. E você tem que pagar pelo plano. Então você paga o plano e paga o medicamento. E para nós é distribuído. Sim. Então, Nos Estados Unidos, quem não tem... Perder o emprego é a coisa mais desesperadora do mundo. Porque se você perder o emprego, você perde plano de saúde, você perde tudo. Aqui, se você não tem nada, você ainda tem um SUS. Você tem uma escola pública. Você ainda consegue, você tem acesso, né? Então a gente luta muito para garantir esse Estado democrático de direito e com o fortalecimento do Estado, justamente por entender que, olha, isso é necessário. Mas nesse movimento político todo, tem muitos interesses que querem transformar o Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, nessa política neoliberal dos Estados Unidos. Isso é bom para o povo? A gente precisa entender melhor o que é isso, assim. É bom? O que acontece lá, né? Que a gente só vê as coisas bonitas, né? As praias, a gente só vê o que aparece no filme. Mas e no dia a dia? Como é que é? Como é que é não ter... Não, mas até aqui mesmo a gente já é assim, né? Porque, cara, a gente vê umas coisas na TV e a gente olha assim e fala, não, mas não é a minha vida, não né? Eu não sou assim. A gente assiste novela, aí você olha lá os problemas das pessoas da novela, você fala, meu Deus, isso aqui é o meu problema. Isso aqui eu nunca nem tive esse problema, porque eu nunca nem tive acesso a isso aqui. As novelas não, mas os filmes às vezes relatam. Então, nos filmes já são A gente mais... consegue enxergar um pouco mais do que é a vida real do país. Então, mas aí entra outra coisa complexa. O filme nacional, né? Sim. O filme nacional, ele é muito difícil passar na TV nacional. Ah, sim. Aí, Claro. cara, pra eu assistir o filme nacional, eu vou ter que pagar, eu Sim. vou ter que, claro, ir num cinema. Aqui já não tem cinema. Aí vou ter que ir num cinema pra assistir. Isso se tiver no cinema. São raros os filmes nacionais que vão para o cinema nacional, né? E aí são mais raros ainda os que vão pra TV. Aí... Agora com os streaming a gente ainda tem, né? Netflix, a gente ainda consegue isso que assistir. eu tô falando, ainda a gente tem que mas pagar. É pago. Mas é pago. Tem que pagar. Não tem pra onde correr. Ah, beleza, é barato e tal. Pô, irmão, mas você vai junto aqui uma coisinha, uma ali, outra aqui. Não é barato. Não é barato. Começa a ficar caro. E a gente acaba tendo necessidades, né? Como, por exemplo, antes a gente tinha necessidade de pagar a conta de água e de luz. Hoje você tem que pagar água, luz e internet. Há alguns anos atrás, internet não era algo necessário. Hoje você tem que ter internet. Hoje você tem que ter internet. Faz parte do dia a dia. Ó, a gente tem que ter internet, viu? Cadê o seu diretor? Mas é um problema, assim. É uma pressão, porque se a gente não tiver internet, a gente não está conectado com o mundo, mas ao mesmo tempo também não é um acesso fácil. Não são todas as famílias que têm acesso. E as escolas também não têm. Né? A gente ainda tem que discutir. Tem luta pela frente aí, viu? Cara, a gente sabe bem, olha... Então, Márcio, vai pro sindicato, viu? Não. Vai pro sindicato que nós temos luta pra fazer. E vocês organizam o Grêmio, estudante também tem voz nesse processo. A gente tem um caminhãozão. Ainda pra avançar, né? Caminho muito grande pra avançar aqui. Ainda mais que nesse... Eu ia falar pra você comentar isso aqui, mas eu quero enganjar um negócio aqui que eu não coloquei aqui por algum motivo. Do podcast.
como é que você chegou aqui? Como que chegamos a nisso? Por onde você conheceu? Quem que foi a pessoa que falou assim, olha, tem podcast lá em Nova Alvorada. Muito Os doidos lá. Olha, eu vou doidos falar lá, pra você não quer ir vocês. lá, não? Quem fala desse podcast assim, que ficou o tempo inteiro, olha o podcast, a Claudinha. Claudinha Cariaga, que é professora. Claudinha dá aula aqui, né? Sim, sim. Dá aula aqui. Tá adaptada também na Isso. A Claudinha é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos e que sempre foi uma mulher muito guerreira, muito politizada, participa de muitos, conhecem ela aqui também, né? E ela apresentou a escola, ela falou muito de vocês, falou da escola, desse projeto, e ela dizia pra gente, olha, a gente precisa ajudar esse podcast, né? Então a gente, primeiro a gente se envolveu com vocês aqui a partir dessa necessidade. E desde o ano passado que a gente estava tentando dialogar, colaborar com vocês, mas agora que a gente conseguiu destinar uma emenda, né, que vocês vão receber agora nos próximos dias, para poder dar uma equipada, mas eu tô vendo que vocês já estão com equipamento aqui também, Que a gente é fantástico. ansioso. Vocês são ansiosos, isso é bom, isso é bom. Vai fazendo as contas, juntando as moedas. Vai fazendo, isso é bom. Mas foi por isso, assim, foi a Claudinha que trouxe. E eu também me interessei por esse processo, por entender que a gente precisa, assim, a gente vive um momento hoje, né, de transição da mídia, da comunicação, da inteligência artificial, que é um negócio que ninguém sabe do que é. As redes sociais pra gente ainda é um problema, algo que a gente ainda temos que regulamentar as redes sociais, temos que regulamentar essas mídias. E quando a gente fala que temos que regulamentar, algumas pessoas falam, mas isso não é censura? Né? E aí é importante a gente explicar uma coisa, a gente compreender. Todas as mídias nacionais, elas têm regras. Então a TV tem regra, o rádio tem regra, o jornal local tem regra. Tudo que tem aqui no Brasil tem regra. O que é que não tem regra? Esse podcast aqui tem regra, porque vocês estão fazendo aqui. O que é que não tem regra? A Meta, as plataformas internacionais. Então o Facebook, o Instagram, esses espaços não têm regra. Então quem é que lucra com a falta de regra nossa? Empresas internacionais. Então o que a gente precisa é garantir as mesmas regras que nós temos para as empresas nacionais, para as outras também, né? As internacionais. Então quando a gente fala em regulamentar, a gente está falando disso. E nesse processo de discussão e uma preocupação muito grande, porque a gente vai tá vivendo aí, começamos, e é só um começo da inteligência artificial, né? O que é isso? O que vai ser disso? Isso é muito sério e é muito importante que as escolas estejam participando dessa discussão e estejam entendendo esse movimento e já trabalhando. Então, quando a Claudinha me falou muito de vocês, do podcast, eu falei, olha, isso é muito interessante. Essa é uma iniciativa fundamental, porque é uma iniciativa que a escola começa a discutir, né, e começa a perceber e começa a vivenciar esse mundo das redes sociais, esse mundo novo, porque é um mundo diferente, né? Uhum. Antes, ter um estúdio disso aqui era uma rádio, você tinha que ter... Nossa, e é complexo pra fazer uma rádio, cara. Para fazer uma rádio, Nossa, então... tem um regulamento interno da sede pra ter rádios no colégio e não daria. Não dá. Por quê? Não Porque daria, muita exatamente, coisa. É que a rádio aí tem um outro elemento, né? Assim, um podcast tem outras relações, né? A gente não precisa necessariamente cair dentro de todo... até a regra de concessão, você tem muitas coisas que são as regras realmente porque as rádios, elas são concessões, ela não é uma coisa privada, né? Isso. Então o podcast aqui na escola a gente consegue fazer isso mais tranquilamente. Mas quando ela falou disso, eu falei, olha, esse é o caminho. A gente precisa ter um espaço. E mais do que isso, aqui é um lugar onde vocês falam de tudo. Tudo e tudo. De tudo, de todos. Vocês vão falar de meio ambiente, de política, de mulheres, de educação, né? Vocês estão entrevistando pessoas, sabendo sobre vida. E isso é o que falta hoje na escola. A gente precisa voltar a conversar sobre todos os temas, né? Então, quando ela falou, eu falei, não, acho que é um processo, um espaço importante que a gente tem que valorizar. E é por isso que eu cheguei até aqui. Que bom, né? Que bom, que bom. Uhum. A gente aqui, quando surgiu o podcast, eu tava só ministrando as aulas, né? Aí as meninas que fundaram, elas queriam falar sobre algumas coisas dos itinerários, só que
os itinerários eram difíceis tanto para os alunos quanto para os professores. Né? Então, eu lembro muito bem. Pobre do professor, com 2 anos para se aposentar. Aí vem o itinerário formativo e ele tem que falar de cyberbullying. Ô, irmão, como que esse cara vai falar de cyberbullying? Até a palavra é difícil para ele, entendeu? Ele domina o conteúdo dele. Fala de cyberbullying. Aí, sem formação. Aí, beleza, vai fazer a formação. A formação é num site. Aí tem que participar de uma plataforma online. O cara não sabe. Aí ficou difícil, né? E aí eu lembro que as alunas reclamavam muito. Falavam assim, não, porque o professor passa umas coisas e não é assim, não sei o quê. Aí eu falei, então monta um projetinho. Né? Aí surgiu vários projetos dentro dessa aula. E aí um deles foi o podcast, que as meninas queriam falar na linguagem delas, queriam falar na linguagem dos alunos, né? Uhum. E aí surgiu, a gente começou, e eu falei assim, nossa, que negócio legal. Não, e o mais bacana é o seguinte, que como a questão das tecnologias e desse mundo novo, quanto mais novo você é, mais acesso e mais facilidade você tem com isso. É uma linguagem. Exatamente. As tecnologias é uma linguagem, né? As mídias é uma linguagem. E quanto mais jovem você é, mais acesso você tem. Então, eu fico imaginando, uma professora, eu lá dando aula de cyberbullying sobre tecnologia. Não, eu não sei. Então eu tenho que aprender com os alunos, porque os alunos vão saber mais que eu nesse processo. Então realmente fazer o processo, ele é importante. E eu me lembro que quando teve o processo dos itinerários, eu fui dar aula de teatro. Caiu para mim dar aula de teatro. E eu falei, né? Que ótimo isso. Dei aula de teatro e dei aula de turismo. Olha aí. Né? Então, assim, 2 conteúdos que eu falei, e agora? Empreendedorismo, não pegou, não? Eu não cheguei, eu fugi dessa daí. Nossa, eu lembro que coisa legal. Mas veja só, né? A gente traz aí também assim, os itinerários, essa coisa do empreendedorismo. É um processo de transformação da sociedade. Uhum. Eu me lembro quando a gente teve a reforma do ensino médio, que criou todos os itinerários, essa confusão toda que a gente viveu na educação. Porque você está no 8º ano agora, é Bianca, né? Bianca, você está no 8º ano agora. Você está chegando e você vai chegar num processo que já mudou e que já rolou. Mas esse processo de mudança foi uma confusão gigante. E aí a gente fez um debate e veio um superintendente do MEC. E nós perguntamos, mas o que vocês querem com essa reforma? E ele disse assim, a gente não quer mais juventude trabalhadora, a gente quer uma juventude empreendedora. Olha que coisa linda, né? O nome empreendedor. Sai do CPF pro CNPJ. Sai dos... É isso. E você vai deixar de ter férias, 13º e tudo mais. Exatamente. Pra virar empreendedor. Ser dono do seu negócio, né? E parecia um negócio assim... fantástico, né? Como se fosse uma grande coisa que a gente estivesse falando. Uma grande ideia, né? E, na verdade, hoje eu vejo a juventude que passou por esse processo, que se formou e que tenta hoje ser empreendedora. Não, gente, sabe uma coisa que me pega muito? Minha mãe, ela trabalhava no frigorífico, né? Uhum. E ela sempre trabalhou no frigorífico a vida toda. Hoje em dia que ela tá em casa, ainda bem. Mas quer voltar pro frigorífico, né? Mas tá lá. E aí, eu era um rapaz muito causador de problemas no colégio. Então, direto minha mãe tinha que ir no colégio. E aí a escola dava um papel, sempre deu esse papel, leva pro serviço, o serviço acatava, ela não perdia nada, né? Uhum. E as pessoas não sabem mais disso. Não. Esqueceram. Os pais que a gente tem aqui hoje, eles esqueceram ou não foram informados em algum momento que existe esse direito, que teu pai pode vir no colégio para resolver teus BO e que não vai descontar do serviço dele. Porque os pais, eles alegam, muitos, né? Alegam, falam, não, eu não tenho tempo porque o serviço... Eu falo, não, mas o serviço não é. tá previsto. E aí o que acontece? É tudo depois disso aí. Por quê? Porque vai parando de falar dessas coisas. Mas os pais deixaram também, em grande parte, boa parte da população deixou a CLT. Que era onde você tem direitos, né? Porque dentro da CLT tem deveres e a gente inclusive está na luta do fim da escala 6x1 justamente por entender, olha, realmente o trabalho CLT ele ainda é exaustivo, a gente ainda tem que vencer alguma coisa. Então é preciso a gente vencer isso para que as pessoas tenham mais tempo com a família. O que é a escala 6x1? Hoje você tem na CLT, você tem 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Então a gente tem que diminuir esse tempo de trabalho, garantir os direitos, né, para as pessoas terem mais tempo com a família, de lazer, enfim. Justamente porque eu também entendo que é um trabalho exaustivo.
Então, aqui na escola, a gente, como servidor público, a gente tem, a escala é 5/2. Né? Mas o trabalhador CLT, a média é isso mesmo, é 6/1. Então a gente quer diminuir isso, e essa é uma luta importante para que as pessoas sintam mais segurança e tenham mais vontade de garantir os seus direitos, porque na CLT você tem direito. Se você se machuca, você está garantido pelo INSS, você precisa parar de trabalhar, ficou doente por algum motivo, então você tem direito a férias, tem 13º, se você é demitido tem o FGTS, então tem direitos que são garantidos na CLT. No empreendedor... Já não tem? Não. Nós. Então, você o que e você mesmo. acontece? O que acontece no empreendedor? Você tem uma empresa no seu nome, né? Você vai criar lá uma MEI no seu nome e você é a sua empresa. E aí a sua empresa vai trabalhar para outra empresa. E se a sua empresa não der resultado lá, ela não tem um ser humano, tem uma empresa. Então, a responsabilidade, né, e a negociação é entre empresa e não entre uma empresa e um trabalhador. Então, o ser humano, assim, a pessoa, deixa de ser importante nesse processo da terceirização. Não estou dizendo que a gente não pode ter uma terceirizada, não estou dizendo que uma empresa não pode contratar outra empresa, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que esse movimento que foi muito imputado para a gente na ideia do empreendedorismo, hoje eu vejo, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um pessoal que faz artesanato, que quer fazer as feiras, que quer divulgar o seu trabalho, que são empreendedores de uma economia criativa. Não conseguem fazer uma feira no espaço público, porque o prefeito não colabora, porque tem um monte de burocracia para seguir, para dificultar a vida. Então você criou uma ideia de que ser empreendedora, olha, é a melhor coisa da vida, mas você tem muito empecilho para você conseguir realmente desenvolver esse trabalho. Então a juventude empreendedora hoje, ela tem muitas dificuldades também, né, nessa organização do trabalho. E a gente precisa discutir sobre isso. Então, assim, um podcast como esse daqui, a gente pode ter tanta coisa pra gente conversar, né? Tanto tema pra gente conversar. Só de um pouquinho que a gente falou, que já deu vontade de falar mais um monte de outros temas aqui. É importante. Bom, vamos indo pro encerramento. Já acabando, né? Olha que bacana. Já é meio-dia já, Já cara. é meio-dia, que legal. Daqui a pouco tá só nós aqui, só no colégio. Já aconteceu antes. Bom, sei. Certo. Então, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, né? Não, tem que ver o Instagram, doido. Tem que Nossa, ser a no gente deixou... Instagram. Putz. Por favor. A gente divulguem deixou a aí. caixinha de perguntas no Instagram e eu não sei o que virou do Tem duas caixinha. caixinhas, por favor. Eu só consegui ver uma aqui só. Não, aqui é uma apagou. Meus parabéns. Bom, então eu vou... Ó. Eu vou ler algumas e Tá. aí nós vamos pedir Perguntas pra surpresas. ser breves, hein? Porque senão... Nós não A vai gente sair vai daqui. embora. Ó, a Luana, que é conhecidíssima nesse colégio. Mas que coisa... Aqui, voltou. Ela perguntou como é ser mulher no meio político. Era também uma pauta nossa aqui, só que não deu tempo. Como é ser mulher no meio político? Vamos lá. Em quantos minutos a gente tem para responder isso? 1 minuto, correndo? É desafiador, mas também é muito importante. Ser mulher, assim, ocupar um espaço de política, ser na condição de ser mulher, a gente tem que lutar muito mais. Eu tenho que trabalhar muito mais que os homens, eu tenho que estudar muito mais que os homens, eu tenho que provar que eu sou melhor muito mais que os homens. Mesmo assim, eu sou invisível diante do espaço da política, né? Eu estava falando agora há pouco ali na sala de aula, tive um processo recentemente, 2 momentos recentemente que aconteceu, em que estava eu e mais outra deputada participando de um evento político e o cerimonial fala de todo mundo e não fala da gente. Em um outro convida todo mundo e não convida as mulheres, né, para participar do processo. Então todos os homens foram convidados, as mulheres não. Obviamente que a plateia questionou, fez um constrangimento, chamaram, a gente ocupou esse espaço. Mas é um espaço que a gente tem que lutar a todo momento para estar dentro dele. A gente faz uma fala, um homem fala a mesma coisa, a voz dele é percebida, a nossa não. A gente tem que trabalhar duplamente para poder mostrar algum trabalho que a gente faz. Então,
E mesmo assim a gente ainda sofre muitos processos de invisibilidade, a gente sofre processos de violência, de questionamento sobre o nosso trabalho, se a gente está trabalhando bem, se não está. Constantemente a gente é testado nesse processo. E os ataques também, né? Que acontece muito por aí, que vocês estão acostumados a ver, como por exemplo, Marina Silva, que vocês devem ter acompanhado recentemente, que é a nossa ministra do Meio Ambiente. Marina Silva é uma mulher que ela é referência no mundo na pauta do meio ambiente. Assim, é a pessoa mais influente do mundo. Não estamos falando de qualquer mulher, estamos falando da Marina Silva, né? Marina Silva. A Marina Silva. E ela aqui foi questionada, assim, de forma ridícula, né? Um senador disse que não sabe como aguentou ficar quanto tempo ouvindo ela sem enforcá-la. Né? Então, assim, a tentativa do silenciamento das mulheres, ele existe a todo momento. Eu já tive vezes de ser cortada, de não pedir para falar e a minha voz não é escutada, passam a minha vez, né? Agora, eu entendo que não é sobre mim, é sobre nós. Né? Então, o fato de ser mulher, de estar sofrendo tudo isso, eu entendo que são as mulheres que são silenciadas. Né? Os processos das violências contra as mulheres, eles estão em todos os espaços. E a política também é esse espaço de muitas violências. Né? Então, mas eu enfrento tudo isso entendendo que eu tenho uma missão de fazer isso, porque outras mulheres têm que ocupar esse espaço também. E a gente luta muito, e a gente tem falado assim, olha, a política tem que ter um espaço seguro para as mulheres. Né? Inclusive, a gente está com um projeto de lei agora para criar um dia de reflexão sobre a violência política de gênero, para que a gente, inclusive, saiba o que é isso, para que as mulheres possam se sentir mais seguras. Temos que debater isso, discutir. Agora, a gente só vai vencer isso se as mulheres participarem. Então, é importante... A Luana que fez pergunta? Foi. É importante que a Luana fique atenta a isso, que vocês todas fiquem atentas e que vocês queiram ocupar esses espaços da política, que vocês lutem por isso. E ocupar o espaço da política é o espaço do Grêmio, é o espaço... depois vai para a universidade, no movimento estudantil, é a liderança da sala de aula. Assim, nós temos que ocupar, porque também faz muita diferença o nosso trabalho. Né? Uma coisa que eu percebo também é que a gente consegue olhar para a sociedade a partir do olhar das mulheres, né? E a partir da necessidade das mulheres. Então, as mulheres são as mães, são as trabalhadoras, na saúde, um exemplo básico na saúde. As mulheres são as que estão trabalhando lá no hospital, são as enfermeiras, são as técnicas de enfermagem, grande maioria são mulheres, mas também são as mães que levam as crianças para o posto de saúde. Então, nós estamos em todos os espaços e nós precisamos da política pública. Então, mais do que urgente que a gente ocupe esses espaços da política, que a gente ocupe os espaços de poder, para a gente ter políticas públicas que nos atendam dentro das nossas necessidades. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar por nós. Então, eu deixo aqui também um recadinho para as mulheres que ocupem esses espaços. Vai ser fácil? Não. Mas também, se a gente não for, vai ser mais difícil ainda, né? E aí a gente também tem que entender que nós somos muitas e estamos juntas. Isso é importante também, que é o que me dá muita força. Em todas as vezes que eu senti um baque, que eu me senti, olha, peraí, o que é isso? Eu lembro que eu não tô sozinha. Que nós somos muitas mulheres que estamos na mesma linha, que a gente está no caminho certo e que a gente tem que trabalhar juntas, né? Então, com isso, eu acho que a gente consegue facilitar um pouco mais o trabalho de ser mulher na política. Mas é um trabalho também fantástico, necessário, importante, e a gente tem que seguir nele. Que bonito, né? Ó, teve outras perguntas, Vamos lá. mas eu acho que você respondeu bem elas, tá? Vão ficar bravos comigo, tá? A Letícia perguntou. Aí tem uma mensagem do Douglas, né? Do Douglas. Só que são todos voltados pra isso que você acabou de falar, tá? Aí tem o Baiano. E o Baiano... Quem que é o Baiano? O Wesley, que é do podcast também. Aí ele fez um elogio, falou... É um elogio fazer uma pergunta, tá? Falou, por que a senhora é tão bonita? Tinha outra pessoa melhor pra fazer isso? Tinha que ser o Baiano, né? Aí, a Letícia tinha perguntado se como teve dificuldade pra se impor num ambiente que tem majoritariamente homens, né? E você falou bem aqui. E aí tem uma outra pergunta que foge um pouco já do tema das mulheres, que é aí de novo pela Luana. E aí eu sei que os professores vão pegar meu pé.
Que só li pergunta da Luana aqui agora. Não fiquem bravos. Por que eu tô lendo as perguntas da Luana, né? Ela perguntou por que você tem esse olhar voltado para a educação e projetos escolares. Eu acredito muito que a educação a transforma, né? A gente falou aqui sobre a vida das mulheres, esses espaços da política, tudo, mas a educação é um espaço onde a gente aprende sobre os problemas da sociedade, a gente consegue interferir nele, a gente pode melhorar ele. A gente também aqui na educação que a gente vai formar pessoas para dar continuidade na vida. Né? E a educação é esse espaço que eu acredito muito, assim, eu acho que ela precisa ser cada vez melhor para poder a gente ter uma sociedade melhor, né? Então, se eu quero uma sociedade que atenda melhor na saúde, a educação pode colaborar muito, como a gente já conversou aqui. Se eu quero uma educação, se eu quero uma sociedade que não tenha violências, a educação pode ser transformadora nesse processo de combate às violências, como vocês estão fazendo aqui, que é discutir bullying, que é discutir violências, que é discutir temas importantes aqui, isso tudo faz parte do processo da educação. Então eu acredito muito na educação. Sou professora, desde o movimento estudantil, desde que eu estava na universidade, eu sempre tive esse olhar para o ensino superior, para a educação básica. Então a gente... E hoje eu trago toda essa história para dentro desse mandato também. Então o que me move nesse processo político? Olha, eu sou professora, eu sou da escola pública, eu venho do SUS também, da necessidade do SUS, então a gente venho dos movimentos sociais, então dialogo com a comunidade, com a diversidade que a gente tem de população indígena, quilombola, com as mulheres, com os homens, com a juventude, com os imigrantes, a gente tem uma realidade muito forte de imigrante agora, então a educação é o espaço, e a escola é um lugar onde tudo está dentro da escola. Todos os problemas da comunidade ao redor dessa escola estão aqui. Então, vocês têm aluno que carrega todas essas situações. É o pai que está desempregado, é onde tem uma violência, é onde tem os problemas sociais que o posto de saúde não funciona, que vem para cá doente, ou que tem... Então, todos os problemas desembocam aqui na escola. Então, a escola ela é um lugar importante de transformação do local. E por isso eu acredito muito na escola. Então, quando eu invisto na escola, quando eu estou lutando para melhorar a educação, para melhorar a vida dos professores, dos alunos, é porque a gente também entende que se não tiver uma boa relação dos trabalhadores, e quando eu falo dos trabalhadores, estou falando dos professores, do servidor administrativo, a mulher que faz a comida para a gente, ela tem que ser valorizada. E ela faz, né? Esse é um processo importante. A mulher que limpa a escola, ela está fazendo um trabalho importante para a gente também, para o processo educacional. Todo mundo é educador, né? Então, enxergar essa educação nesse contexto total, né, e transformador, ele é importante. Então, eu olho para a educação a partir dessa realidade, por isso que eu estou sempre tanto na luta da educação, porque eu entendo que é preciso e pensar a educação pelo viés das pessoas, né, pelo viés da humanização. Né? Não faz nenhum sentido a gente investir em toda a educação se não for para humanizar. E a gente vive um momento muito difícil no mundo, né? Olha o que acontece hoje na Palestina. Como é que a gente pode olhar para aquilo, para o que acontece hoje com as crianças na Palestina e não se sentir tocado, né? Então a gente tem que ter uma educação que nos transforme cada vez mais em seres humanos, em seres que se sensibilizam com as violências, com as dores, porque quanto mais a gente ter sensibilidade, a gente mais vai transformar uma vida para combater as violências e para ter um mundo de paz. Então eu sou uma sonhadora da educação. Então, por isso que eu tô sempre aqui na luta. Esse é o tal do professor, né? Como toda professora, sou uma sonhadora. Isso. Somos nós. Bom, Gleice, eu queria agradecer então a sua presença aqui hoje, que foi mais que especial. Queria agradecer às crianças que tá aqui, ao menino que veio até com a botina do trampo. Oi. É lá na biblioteca. Agradecer a Ana que veio interromper aqui a gente, que eu vou fazer questão de botar isso no episódio. E nunca vem, quando vem, interrompe a gente. Bom, agradecer a Maris, que ajudou bastante a estar aqui.
novamente a você por a gente ter conseguido comprar algumas coisas aqui. Ah, a gente não falou do Lobé, né? Do Vander Lobé, Então, que é o cara, deputado federal viu? que... Faltou tempo. Tem que vir outra vez. Eu volto, a gente Tem que volta. fazer de Gente, venho com prazer, que delícia conversar aqui. O primeiro recurso que veio com ele. deputado Então, Vander. ó, os ares que nós estamos usando finalmente aqui, alguns microfones. A gente tem uma baita de uma câmera profissional que tá na mão da Luísa e que ela tá ali, ó, e que ela tá virando fotógrafa profissional agora. Olha que Tá bacana. trabalhando, vendendo foto agora. É graças a esses recursos que vêm, e aí vai vir mais esse recurso que tá no teu nome, né? Então queria deixar um agradecimento a ele também. Bom, deixar o convite para uma próxima. Venho A e gente- vou trazer, ver se ele pode vir com a gente, talvez, ou alguém que então, possa acho que representá-lo. Olha, A gente pode perturba, hein? A gente Ótimo, perturba, hein? bora Vou te lá. falar, se prometer duas pra criança. Bora lá. A gente fica no Não, e eu venho com prazer. Eu venho com prazer, assim, eu acredito muito nisso, né, como eu disse aqui para vocês, e acho que a gente pode transformar. E eu quero agradecer vocês, porque foi muito, muito bom vocês terem essa ideia e parabenizar também a Maristela, Márcio, todos os estudantes aqui, Bianca e O Murilo. Murilo, que está aqui, que ficou até o final, mas de todo mundo que está participando, né, do podcast. Eu acho que esse é um projeto muito bonito, muito importante, necessário. E vocês estão aqui com uma estrutura fantástica, assim, eu vendo que está levando a sério mesmo, né? Não, tamo Então, chegando lá. parabéns. Tamo Parabéns e obrigada, tá? Estamos no caminho. Obrigadinho. E